Muito bem, então, gravando o nosso segundo encontro, uma boa noite a todos. Começamos hoje, então, Organização do Trabalho e Legislação. A ideia é, primeiramente, reforçar com vocês os nossos trabalhos do semestre, já falamos sobre isso na aula passada. Aqui é a ênfase do trabalho 1, que eu já quero passar essa demanda para vocês, porque aí vocês já vão se organizando para produzir um material bem bacana para apresentar para a turma. Trabalho 1 é o nosso seminário sobre a Lei do CAL, a Lei 12.378 de 2010 e o nosso Código de Ética. Depois e é em grupo. Hoje, então, já vão aí nos contatos de vocês, já se organizando. Se a gente conseguir rapidamente formar os grupos, já fica isso aí definido. Trabalho 2 vai ser individual, e aí sim, elaboração de 2 documentos, uma proposta comercial e um contrato de prestação de serviço. Vamos também falar sobre RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, e também vamos falar sobre honorários profissionais. Trabalho 3 volta a ser em grupo, vocês vão fazer entrevistas e pesquisas online com profissionais envolvidos em entidades de classe: CAL, SAERGS, FNA, IAB, AAI, ASBEA, ABEA, UIA, AIA e RIBA. Tá? Então, tudo isso a gente vai olhar juntos. O que eu gosto de ressaltar? Os trabalhos dessa disciplina. Imagine, uma disciplina que o trabalho 1 é estudar uma lei. Chato, muito chato. Não gosto de coisas chatas. Então, mas muito importante. Chato, mas importante. Então, é possível, afirmo para vocês, tenho visto ao longo dos últimos semestres, a turma consegue apresentar esses conteúdos da lei, que são muito importantes para nós, para a futura atuação profissional de vocês, de maneira criativa e inovadora. Claro que tem que ser com conteúdo, com seriedade, mas várias possibilidades de formas de apresentação. Vocês podem fazer um vídeo, vocês podem fazer algum tipo de entrevista ou perguntas e respostas para professores, para profissionais no estágio de vocês, até elaborar perguntas e respostas para a turma. Podem elaborar questionário. Tudo isso que eu estou lendo já aconteceu aqui na disciplina. Os colegas de vocês têm sido muito criativos e a gente tem um resultado bem bacana, aonde todos acabam, então, tendo contato e dominando o conteúdo da nossa lei do CAL, que vai ser importante para quando vocês forem atuar na profissão. Podem criar páginas de Instagram, stories. Mais de uma vez já apareceu sob forma de histórias em quadrinho, que eu acho bem legal e que a gente pode usar para divulgar também para os colegas, para os conhecidos. Já fizeram desenhos animados, já fizeram simulações de conversas de WhatsApp, já fizeram letras de música com o conteúdo de determinados artigos da lei. Podem fazer alguma atividade de dinâmica de grupo envolvendo a turma. Então, tudo isso para esse material fica à disposição para vocês irem pensando. Tudo isso para dizer que temos que estudar uma lei, não é muito longa, estamos falando aí de 8 páginas, todos vocês vão ler, vão compreender, e aí os grupos vão pegar determinados trechos da lei para apresentar para a turma. Então, dessa forma, esse conteúdo vai ficar mais solidificado aí junto de todos vocês. Vou terminar essa apresentação e a gente volta para os grupos. Quer ver? Todos os artigos são interessantes, não vamos nos preocupar em escolher trechos da lei, tá? O que é importante? Primeiro, todos da aula devem ler toda a lei. Não é nem muito extensa e nem complicado. Segundo, em grupos, vocês vão apresentar para a turma uma parte selecionada. Eu dividi em 10 grupos, deixa eu ver quantos nós somos hoje. Estamos aqui em 25, mas agora eu estou na dúvida, porque o meu aplicativo do celular ainda não atualizou com os nomes do semestre passado.
Ué, tem uma aluna de OTL me pedindo o ID da reunião que não aparece no Moodle para ela. Vou pedir um minutinho para vocês, só que eu não sei quem é. Vou pedir um minutinho para vocês para compartilhar, para ela não ficar de fora. Alguém sabe? Para aí. Vão aí já pensando... Oi, sou eu, Sora. A Maria me mandou. Victória, deu certo? Isso, é que eu não estava semana passada, eu me matriculei só na sexta. Tá. Aí essa é a minha primeira aula, daí não aparece no Moodle para mim a cadeira ainda. E quem é que te salvou? A Maria Alice. A Maria Alice? Uhum. Então tá. Então, tudo certo. Bem-vinda, Maria Vitória. Acho que a gente não se conhece ainda, né? Não. Então, muito prazer. Vamos fazer esse semestre juntas. Eu vou seguir compartilhando tela, que eu estou combinando aqui com a turma, o nosso primeiro exercício, primeiro trabalho avaliativo. Porque no momento em que a gente combina, vocês têm tempo aí hábil para se organizar. Nós vamos estudar a lei do CAL, ela tem 68 artigos e nós vamos dividir aí vocês em grupos. Agora eu estou na dúvida, eu imagino que talvez a gente possa dividir em trios, porque estou achando que essa turma, esse semestre, tem pouca gente. Deixa eu confirmar lá no Moodle. Essa turma já chegou a ter, às vezes, represava, ficavam 70, era uma loucura. E agora eu estou achando que está mais enxuta. Então, OTL. Usuários, eu acho que aqui eu consigo ver usuários inscritos ou participantes, usuários inscritos. Vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32... nós temos em torno de 30, então vão ser trios esse semestre, pessoal. Pronto. Eu aqui já me dei por satisfeita, consegui olhar no Moodle. Então, vamos combinar, vocês vão se organizar em trios. Tá bom? E aí, de 1 ao 10, vocês vão ver que eu dividi bem direitinho os artigos com relação a alguns temas. E temos presentes em aula 26. Vamos ver aí depois como é que a gente acomoda os demais colegas. Enquanto eu estou passando aqui as lâminas, já se organizem, que na sequência eu vou anotar os trios. Por exemplo, um primeiro grupo vai trabalhar sobre atribuições dos arquitetos urbanistas, atividades e campos de atuação, que é do artigo 1º ao 3º. Um segundo grupo vai trabalhar com 2 resoluções, que são documentos anexos à lei, Resolução 21, Resolução 51, que tratam de áreas de atuação privativas e áreas compartilhadas. O grupo 3 vai trabalhar do artigo 4º ao 11º, onde são abordados assuntos relativos ao nosso MEC, Ministério da Educação, escolas de arquitetura nacionais, o registro do arquiteto e urbanista no CAL e sociedade, como funcionam sociedades de arquitetos e urbanistas. O grupo 4 vai trabalhar do artigo 12º ao 16º, onde a gente trata de acervos técnicos, peças publicitárias, placas, elementos de comunicação, autoria e coautoria. Vocês não sabem a emoção que é fazer uma placa de obra. É muito legal. O arquiteto gosta dessas coisas também. Isso faz parte, sempre emocionante. Artigo 5º, trabalha... Grupo 5 trabalha do artigo 17º ao 23º, onde se fala de ética, sanções disciplinares, infração, fiscalização e penalidades. Grupo 6 vai trazer para apresentar para a turma o Código de Ética e a Resolução 52 de 2013, que é o nosso Código de Ética e Disciplina. Ele tem uma versão, toda ela ilustrada com croquis dos nossos profs
Bregato, Daniel Pita, material bem bacana de consultar e muito importante de conhecermos. O grupo 7 trabalha do artigo 24º ao 41º e vai contar um pouquinho sobre como foi a criação e organização do CAU Rio Grande do Sul e dos CAUs, né? Em todos os estados tem o seu representante, competências dos conselheiros e dos presidentes. O grupo 8 vai falar sobre anuidade, todos, quando formados, exercendo a profissão, somos registrados no CAU, pagamos uma anuidade ao nosso conselho. Vai falar sobre RRT, já comentei um pouquinho antes, isso é o Registro de Responsabilidade Técnica, e sobre cobrança de valores. O grupo 9 vai contar como ocorreu a instalação do CAU, ali é BR, CAU BR e dos demais CAUs, adaptação do CONFEA e dos CREAS. CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. CREAS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Antes ele era Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Então, se para alguém ainda é novidade essas nomenclaturas, fazemos parte de um conselho profissional. Até 2010, fazíamos parte junto com os engenheiros. De 2010 em diante, os arquitetos optaram por ter um conselho próprio. O grupo 10 vai tratar que é o último grupo, né, desse primeiro trabalho 1, sobre tabela de honorários e serviços profissionais. Então, vejam, os colegas de vocês sempre foram muito criativos. Eu estou nessa disciplina aí desde 2016 e tenho aí guardados, né, um material super bacana produzido pelos colegas, onde fazem montagens, e aí escrevem aí de uma maneira lúdica. Que legal. O Hanna já está formada, a Karina também, todos já são arquitetos. Então, falando um pouquinho, essa dupla teve que falar sobre a parte de orientações, né, para com o interesse público, e aí, de uma maneira mais leve, foram colocando aí aspectos da lei, e na hora de apresentar, a dupla fez um diálogo. Então, sempre é interessante, e esse é o objetivo, que vocês tenham contato com essa legislação. Não é algo que a gente tem que decorar, é algo que a gente tem que ter contato. Em algum momento, a gente lê, num segundo momento, a gente debate aqui em conjunto, e vocês vão consultar quando for o caso aí no futuro. Então, eu fico muito satisfeita de ver aí esse envolvimento e essa maneira de apresentar mais divertida, que eu acho que é o que a gente pode fazer muito melhor do que um PowerPoint aí escrito, os artigos da lei, que cada um de nós já vai ter lido, né? Então, eu quero ver a interpretação do grupo e como que cada grupo vai usar sua criatividade para contribuir aí com a turma, para que todos dominem a nossa legislação. Então, vou passar rapidamente, não estou agora, nesse momento, interessada em que vocês apreendam esse conteúdo. Aqui é só um exemplo de como apresentar, né, regras e questões que poderiam ser apenas lidas e descritas de uma maneira mais leve. Agora, vejam, são regras, são recomendações, são aspectos que dizem, ó, vou ler um deles para vocês verem o teor. O arquiteto urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade como intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte. Vou ler mais um. O arquiteto urbanista deve considerar e interpretar as necessidades das pessoas, da coletividade dos grupos sociais, relativas ao ordenamento do espaço, à concepção e execução das construções, à preservação e valorização do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico e natural. Então,
Legal. E aí, encerrando, né? Gente, é tão fácil, eu não sei como não consegui entender antes. Então, foi a historinha que elas criaram foi nesse sentido, como se estivessem explicando para essa figurinha aí as nossas responsabilidades. Pois mais recente, teve um grupo que fez uma live no Instagram, foi divertidíssimo. Eles usaram nomes de arquitetos famosos e fizeram assim montagens. Então, a Renata também já se formou. Olha, essa gente passa por mim no final do curso, aí quando eu fico aqui relembrando, todos já viraram arquitetos. Então, a Renata, né, virou a Renata Radi, era uma espécie de uma apresentação, era um programa de entrevistas que eles bolaram, aonde então os convidados tinham esses nomes famosos. E aí fizeram montagem sobre foto. Então, assim, eu gostaria que vocês, ao mesmo tempo que preparem um material consistente para os colegas, se vocês se divertirem, melhor. Então, usem a criatividade. Esse grupo, eu me lembro que foi um sucesso. A Renata Radi, observem as montagens. A Celina Bobardi, também nossa arquiteta ítalo-brasileira. O Tiago Calatrava. Tiago, acho que vai se formar agora. Não, Tiago fez TCC1, foi para o TCC2. A Bruna, que aí sobrou para mim. Aí sobrou para mim porque pegaram arquitetos famosos e aí quiseram agradar a prof. Aí pegaram aqui uma foto, fizeram montagem, olha, se divertiram. Eu e a Bruna, os mesmos olhos. Então, sei que foi divertido. Sobrou até para o meu marido, que está aí na história. Tá? Então, esse primeiro trabalho que vocês vão estudar, a lei do Cal, vai ser apresentado, tem 2 aulas para nós apresentarmos. O dia 21 de setembro, 28 de setembro. Temos tempo pela frente. Então, eu gosto já de cara de divulgar esse material para que os grupos se organizem. Trabalho 2, individual, para 9 de novembro. Tudo tem tempo, não é para fazer correria. Essas nossas aulas de terça à noite não é para vocês levarem demandas para fazer, né, para dar muito trabalho. Não, só esses trabalhos em grupo que que vocês vão apresentar. Fundamental o trabalho 2, onde vocês elaboram um contrato de prestação de serviços. Vejam que a faculdade toda prepara vocês para serem profissionais, prestadores de serviço ou empresários, e aqui é que a gente consegue trazer para vocês, nessa disciplina, alguns conteúdos fundamentais que a gente acaba não tendo nem tempo e não são o foco das disciplinas de ateliê, as disciplinas de projeto. Mas, para prestar um serviço, para ser um profissional, temos que conhecer a legislação, temos que elaborar documentos, inicialmente um contrato, uma proposta. Então, desde sempre, existiu o contrato como uma convenção, um acordo. Contrato, o trabalho do arquiteto, ele não é uma combinação informal, ou melhor, não deve ser. Ele deve ser uma combinação formal, pode ser amigável, mas aonde a gente faça um acordo entre as partes interessadas e sob determinadas condições. Então, é muito importante para o profissional se preservar, para que a gente tenha uma atuação com certa tranquilidade, com valorização do nosso trabalho, com respeito ao nosso trabalho. Então, aqui na disciplina, de uns tempos para cá, eu tenho sugerido elaborarmos 2 documentos. Um primeiro documento se chama Proposta Comercial. Um segundo documento, que é um contrato. Por que eu faço essa diferenciação? Sempre que existe a solicitação de um serviço de arquitetura, não quer dizer que a gente já de cara vai fazer um contrato com todas as cláusulas. Talvez a gente precise, antes do contrato, de uma reunião para saber exatamente o que a pessoa quer e o que a gente pode oferecer. Então, esse documento, antes do contrato,
é o que nós chamamos de proposta comercial. Isso não é algo que eu estou inventando, né? Pesquisei, tenho essa prática e vejo que dá certo, então trago como sugestão para vocês. A gente vai ver alguns depoimentos de arquitetos, de advogados falando sobre isso. Então, o importante é uma proposta comercial, um documento onde a gente sumariza o que conversou com o cliente, que nem eu disse, nós vamos formalizar uma contratação, mas muitas vezes esse começo de conversa cliente-arquiteto ele é muito informal. E não há problema que ele seja, desde que a gente, então, vá registrando essas informações. Então, a proposta comercial reúne ali as informações que a gente conversou com o cliente, as solicitações do cliente, algumas objeções do cliente, e ali a gente vai dizer o que a gente vai entregar. Então, a proposta comercial, antes do contrato, já vai estimar prazos, etapas, processos, valores. Então, é um documento onde o arquiteto consegue ser transparente com o cliente e mostrar o que vai acontecer. Então, aí sim, com a proposta comercial aprovada, às vezes a gente leva uma proposta comercial e tira algum item, acrescenta algum item. Ok, faz essa revisão. Com isso, feito essa revisão, aí sim a gente é contratado. Aí faz um contrato e começa a trabalhar. Então, eu insisto, após uma proposta comercial aprovada, fazer um contrato. O contrato, normalmente, aí sim, tem caráter jurídico. Sabemos que o acordo pode ser verbal ou escrito. No nosso caso, nós vamos sempre trabalhar com a possibilidade de fazer um documento escrito. E aí é um documento onde 2 ou mais pessoas se obrigam a uma determinada ação. A frase que eu mais gosto dessa lâmina: o contrato é um acordo das vontades de cada um dos membros participantes que faz com que os contratantes tenham direitos e obrigações. Contrato tem que ser bom para ambos, para o arquiteto, para o cliente. O contrato é um acordo das vontades. Mas nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso. Então, aqui foi só uma palhinha. Ou como se diz atualmente, só um spoiler. Trabalho 3. Aí sim, volta a ser em trio e vocês vão entrevistar ou visitar ou pesquisar profissionais envolvidos em entidades de classe. É muito importante. Hoje vocês são estudantes, vocês se relacionam, tem os grupos de WhatsApp. Quando voltarmos ao presencial, tem as conversas de mesa de bar e tem as conversas na sala lá da maquetaria, no ateliê livre. Isso é tudo tão valioso. Quando vocês saírem da universidade, ingressarem no mercado de trabalho, às vezes a gente se afasta um pouco dos colegas da categoria. Então, eu super incentivo que vocês se envolvam em entidades de classe. O CAL é obrigatório, mas todas as demais, elas não são obrigatórias. A gente se envolve porque a gente quer continuar o debate, a gente quer fortalecer, né, o grupo, a categoria. Então, nesse sentido, a gente finaliza esse semestre estudando essas entidades de classe. Seria, então, um trabalho lá para o dia 7 de novembro. Já estamos, quando a gente já estiver lá, encerrando o semestre. Agora, até fiquei na dúvida se 7 de novembro ou 7 de dezembro, depois vou conferir. Tá? Então, e os mesmos grupos, se, né, der tudo certo, se tiverem de acordo, os mesmos grupos que vão fazer o trabalho 1 fazem o trabalho 3 também. E quando for o momento apropriado, vocês vão retomar esse material. Aqui é uma espécie de um roteiro, mas não é obrigatório, é só para conduzir aí o material que vocês vão pesquisar. Já estão vendo esse vídeo com som ainda? Assim, automático? Ai, que maravilha! Então vamos. Opa! Ah, também, né? Fiz toda uma onda. Encerrando essa primeira parte.
Uma das entidades de classe que vocês vão estudar é a AIA. Reconhece essa cadeira da aula de hoje? Quem fez interiores? Eu ia te dizer que, na verdade, está sem som. Parecia estar com som, mas acho que estava saindo do teu computador.